2 Reis 4, verso 17. Diz assim a palavra de Deus: Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta da mesma época, deu à luz a um filho. Diga comigo: o menino nasceu. No verso 18, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. No verso 18 está dizendo que o menino cresceu. Diga: o menino cresceu. No verso 17, o que aconteceu? O menino nasceu. No verso 18, o menino cresceu. Vamos ler mais. No verso 19, de repente ele começou a chamar o seu pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo pegou e levou a mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. No verso 17, o menino. No verso 18, o menino. No verso 20, o menino morreu. Vamos lá no verso 32. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Depois deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés e, curvando-se até o chão, então pegou o seu filho e saiu. Diga comigo: a mãe pegou o filho que estava morto, agora vivo, e saiu com ele. Você crê em milagre? Acredita em milagre? Você tem algum milagre na sua vida pelo qual você luta? Essa mãe aqui, ela não desistiu. Ela não desistiu. Ela teve tudo o que precisava, mas ela não desistiu. Todas as coisas estavam desfavoráveis, mas ela não desistiu. Foi até o fim e viu a sua vitória. Quantos estão dispostos a lutar até o fim para ver a sua vitória chegar? Dê uma salva de palmas a esse Jesus maravilhoso e podeis assentar. Aqui nesse texto que nós vemos, eu fiz questão de enfatizar esses 3 verbos que tinha no texto: o menino nasceu, o menino cresceu e o menino morreu. Às vezes, na nossa vida, no nosso dia a dia, quantos de nós não nos encontramos dessa maneira? Coisas pelas quais nós sonhamos, pelas quais nós lutamos, pelas quais nós buscamos. Às vezes passamos muitos anos da nossa vida fazendo planos. Um dia esses planos acontecem. Um dia esses planos se confirmam. Um dia esses planos chegam até nós, e assim como esta criança que nasce, também ela cresce, e esta criança crescendo, também às vezes aquilo que nós recebemos, e dizemos que recebemos da parte de Deus, sim, muitas vezes são da parte de Deus, e às vezes esses vão crescendo, é negócios que vão crescendo, é algum milagre que Deus dá na nossa vida, que a gente vai recebendo esses milagres, e vamos tomando conta dele, tomando posse dele, durante o tempo nosso. Mas, para determinadas coisas, determinados momentos, também chega um momento triste. É um momento que às vezes aquilo que nós mais sonhamos na vida, pelos quais nós mais lutamos na nossa vida, chega um momento que isto morre, acaba, desaparece, some. Nós estávamos com ele preso nas mãos, tínhamos o sonho nas próprias mãos,
E de uma hora para outra, este sonho desaparece por inteiro e ficamos sem chão, ficamos sem saber que posição tomar, ficamos sem saber se vamos para frente ou se nós retrocedemos, ficamos sem saber se nós estamos no caminho certo ou se nós lutamos a vida inteira nos caminhos errados. Às vezes nós ficamos desnorteados completamente, porque aquilo pelo qual era tão primordial, tão importante, tão real para nós, chega um dia que ele morre. E nós não sabemos o que fazer. E eu queria usar esta história, nesta noite, para que Deus possa estar falando um pouco com cada um de nós aqui, para nós tomarmos isso nas nossas vidas. Diga amém. Mas a Bíblia diz que é melhor o fim de todas as coisas do que o seu começo. Eu creio assim também no Eclesiastes, no escritor Eclesiastes, que está dizendo que é melhor o fim das coisas do que o seu começo. Aqui nesse texto de 2 Reis, no capítulo 4, fala de duas experiências diferentes com duas mulheres. Quando você vai ler, você vai ver que são duas experiências tremendas, dois milagres tremendos, e que acontecem com duas mulheres. A primeira é uma mulher que era viúva. Esta mulher, Deus fez um milagre na vida dela, ela não tinha nada, ela não tinha coisa alguma, ela não tinha bens materiais nenhum, ela não tinha coisa nenhuma que pudesse oferecer às pessoas. Ela tinha simplesmente um pouquinho de azeite e o que mais? E um pouquinho de farinha. Tinha mais coisa alguma na vida dela. Neste segundo texto que nós acabamos de ler, era diferente. Aqui a experiência já é com uma mulher que ela é rica, milionária. Tinha todas as coisas, tinha tudo que sonhava, nada fazia falta para ela. Ela não tinha falta de nada, mas também dependeu e precisou de Deus para realizar um milagre na vida dela, para que tudo na vida dela ficasse por completo. Diga amém. Aqui esse texto se encontra aqui, diz que é numa cidade, esta mulher era numa cidade chamada Sunem. Sunem ficava, muitas pessoas inadvertidamente falam que esta mulher não era crente, mas ela era crente. Tanto que a cidade dela ficava no vale de Jezreel, entre os dois montes, de Gilboá e Taboa. Então, esses dois montes tinham esse vale chamado Jezreel. E lá nesta cidade, lá nesse monte, nesse vale, ficava foi dada a tribo de Issacar. Ou seja, ela era uma mulher crente. Ela era uma mulher que conhecia a Deus, conhecia aquilo que eram as promessas de Deus na vida dela. Mas todo milagre tem os seus pequenos detalhes para que ele possa acontecer. Você crê nisso? Nenhum milagre acontece assim, por acaso. Nenhum milagre é feito a troco de nada. Deus, eu não estou sem fazer nada aqui, o negócio está muito parado, o movimento aqui com os anjos está muito ruim, aqui não está tendo nada de diferente, eu vou realizar um milagre para ver se dá uma agitada um pouco ali no pessoal na terra. É assim que acontecem as coisas? Diga não, é claro que não. Esta mulher, ela fez na sua vida, e um desses detalhes aqui, fez com que ela fosse presenteada, recebesse um presente da parte de Deus. A Bíblia diz que o profeta, preste atenção nos detalhes, o profeta, o que acontecia? Ele saía, ele tinha o seu ministério ali naquela região, e todas as vezes ele passava naquela toda região, saía e ia para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo, não vamos entrar em detalhe, mas ele ia para o Monte Carmelo. E o ministério dele, ele tinha a sala de profetas, ele tinha um ministério que ensinava profetas, ele era um homem de Deus, era um homem que tinha a palavra e ensinava outras pessoas também. Então, ele tinha esse ministério. Mas a Bíblia diz que todas as vezes que ele passava para ir nesse local, no monte, ele passava nessa cidade chamada Sunem. Só que o detalhe é que a cidade era uma cidade muito próspera, uma cidade muito rica,
uma cidade que tinha muitas coisas belas nela, cidade de comércio altíssimo que existia na época. As pessoas todas tinham condições financeiras de financiar a vida de Eliseu. As pessoas ali, a grande maioria delas, poderiam estar fazendo com que Eliseu nunca tivesse tido problema algum. Mas preste atenção nos detalhes. A Bíblia diz que esse homem passava de um lado para o outro e ninguém nunca se tocou daqui quem era aquele homem. Até que um dia, esta mulher coloca os olhos em Eliseu. E ela chama o seu marido, ela começa a conversar com o seu marido e diz para ele: rapaz, eu tenho notado, olha só, eu tenho notado que esse homem é o quê? Um santo homem de Deus. Não só um homem de Deus, mas ela notou mais, ela notou que esse homem era um santo homem de Deus. A mesma coisa, as pessoas ali deixaram passar batido. Ninguém nunca prestou atenção em Eliseu, mas essa mulher coloca os olhos em Eliseu, e esse fato fez com que ela pudesse estar recebendo o milagre que tanto ela precisava na sua vida. A mesma coisa, nós podemos encontrar o mesmo estilo, o mesmo jeito, quando as coisas são importantes, os detalhes que nós não captamos. Quando Jesus está passando ali na cidade, a Bíblia diz que naquela cidade existiam vários cegos, vários mendigos, e que Jesus passou pela cidade inteira, toda a cidade, de um lado ao outro, e nenhuma pessoa falou com Jesus, a não ser um cego. Ninguém notou a presença de Jesus, ninguém pediu nada a Jesus, a não ser um cego. Um cego viu mais do que as multidões que acompanhavam Jesus. Um cego conseguiu identificar mais do que as pessoas que acompanhavam Jesus. O meu maior medo, o meu maior temor é exatamente esse: se acostumar tanto com Jesus como as multidões se acostumaram, que a presença dele não fará mais sentido às vezes na minha vida e na sua vida. Mas eu não quero, eu preciso, como aquele cego, estar sempre levantando as minhas mãos e dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É bom nós recordarmos que aquela pergunta que Eliseu fez para aquela viúva, para aquela mulher, a viúva não, para aquela mulher, teve o mesmo sentido que Jesus fez àquele cego. O que Jesus pergunta para Bartimeu? O que Jesus pergunta a Bartimeu? O que tu queres que eu te faça? Aos detalhes. O que Eliseu pergunta para aquela mulher? Haverá alguma coisa que eu possa fazer por ti? Existe alguma coisa que eu possa fazer por ti? A pergunta parece simplória, simples. Todas as duas parecem tão simples, tão simplória. Mas dependendo como nós encaramos e recebemos a pergunta, é que nós vamos receber ou não o milagre. Porque o que é importante para mim não é importante para você. O que faz falta para mim não faz falta para você. O que uma daquelas viúvas que era totalmente pobre, teve a vida financeira mudada, transformada, mas aquela que era totalmente rica, que não precisava de nada, ela teve um filho que ela nunca tinha tido na sua vida, e era um sonho dela de ter um filho, e ela teve esse filho na mão. Por quê? Por causa que um dia ela acreditou na palavra que Deus foi ministrada na sua vida. Quantos acreditam nas palavras que são ministradas na sua vida? Tem pessoas que, não sabendo desta pergunta, elas estão morrendo, talvez espiritualmente, e não sabem como responder a Jesus. Jesus continua às vezes perguntando: o que eu posso fazer por você? E as pessoas imaginam que a sua felicidade é o seu ponto de vida forte. As pessoas imaginam que um emprego novo vai resolver a sua vida. As pessoas imaginam que os casamentos estão desestruturados,
casamentos estão falidos, e as pessoas perto de Jesus deixam Jesus passar de um lado para o outro, não sabem o que falar, não sabem o que conversar, não tem diálogo, não tem nada de intimidade. Jesus passa por elas e elas não têm coragem de fazer nada, de pedir nada para esse Jesus. As pessoas entendem que às vezes o casamento está destroçado. Não, vamos para os Estados Unidos passar 15 dias lá que vai melhorar. Elas não entendem que o Jesus é o mesmo ontem, hoje, e Ele é eternamente o mesmo. Se ele ouviu a palavra de um cego, ouviu a palavra de uma viúva, ouviu a palavra de uma mulher rica, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele está aqui conosco, ele habita, o seu Espírito habita em nós. Por que nós não falamos, abrimos o nosso coração com ele e dizemos as coisas que estão rasgando a nossa alma? E eu tento mentir para ele. Aquela mulher respondeu: eu não preciso de nada. Eu tenho todas as coisas. Aquela mulher, ela valorizava a sua família, valorizava a sua casa. Ela não precisava de dinheiro, não precisava mais de benefícios, não precisava de coisa alguma. Ela tinha todas as coisas necessárias para a sua sobrevivência. Ela disse que ela era feliz do jeito que ela era. Ela está dizendo para o profeta: não, eu sou feliz do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, eu sou feliz. Eu não preciso de nada. Mas eu sei que aquela mulher, ela era feliz, mas ela não era completa. Às vezes nós somos felizes, mas nós não somos completos. Falta em nós algo que vai nos completar, que vai nos encher. Falta em nós o bem maior, aquilo que vem da parte de Deus para completar a minha vida, completar a sua vida. Aquilo que vai tirar da nossa face o riso falso e colocar o riso fácil, o sorriso que sai da alma, o sorriso que sai de dentro do coração, aquilo que faz parte do nosso ser, que nós não precisamos forçar coisa alguma. Ele pode fazer e pode realizar isso por nós. Você crê nessas coisas? Diga amém. Mas Eliseu, mesmo aquela mulher tendo falado aquilo, ele conversa com seu servo Geazi e diz para Geazi: Geazi, nós temos que fazer alguma coisa por esta mulher, ela é boa demais. Ela é muito boa. Geazi deu uma observada, como um bom observador. Ele notou que a mulher não tinha filhos. Aquela mulher não tinha filhos. Geazi chega para Eliseu e diz: esta mulher, a sunamita, não tem filhos. Talvez o sonho daquela mulher estava morto. Talvez o sonho, ela sempre teve vontade de ver uma criança correr na sua casa. Talvez ela sempre teve vontade de trocar fraldas, ver as amigas trocando fralda, ver as irmãs trocando fralda, menino correndo, menino chorando. Aquela mulher nunca teve isso, mas ela se acostumou com isto. Aquela mulher, ela poderia ter umas coisas muito maiores, mas ela se acostumou. Tanto que ela responde para o profeta que não precisava de coisa alguma. Por quê? Porque no coração dela já estava o sonho amortecido de ter um filho, uma criança que iria trazer brilho, ia trazer luz, uma criança que iria inundar, uma criança que trazeria vida, aquele lugar frio onde ela somente com seu marido, que já era idoso, a Bíblia diz que ele era velho, já era idoso, e que não poderia ter mais filhos. Mas diante de tudo que Deus vê, nada passa despercebido,
diante de Deus. Nada passa despercebido diante dele. A Bíblia diz que aquele casal já não tinha mais condições de ter esse filho, porque o marido, e Geazi disse para Eliseu: olha, o marido dela já é velho, não tem condição. Ou seja, Eliseu, aqui não vai ter jeito. Eu vou te falar que o que precisa nessa casa é de um menino, de criança, mas não vai ter jeito. Não tem Viagra, não tem... O negócio aqui não foi descoberto ainda, algumas coisas, o homem já passou da hora, já passou da idade, não vai ter como mais. Mas diante de Deus, todas as oportunidades, não tem nada que já passou de hora para Deus. Não tem nada que já passou de hora para Deus. Tudo está latente, tudo é real, tudo é novo para Ele. Ele pode fazer todas as coisas, do pó Ele pode fazer, do pó Ele pode restaurar. Aquele profeta, e a gente esquece que às vezes Deus tem sempre o melhor e Ele tem o excelente para nós. O profeta diz assim para aquela mulher, manda novamente chamar a mulher lá no quarto dele, e o profeta diz assim para ela: daqui 9 meses, olha só, daqui a 9 meses você vai estar segurando um menino nos braços. Imagine o que aconteceu na mente daquela mulher. Ela começou a visualizar de novo uma criança correndo, ela amamentando uma criança, tirando o seio para fora, amamentando uma criança. A vergonha de não poder ter um filho sairia extirpada da sua vida. Ela já não teria mais, agora as pessoas não poderiam zombar dela, o marido não poderia menosprezá-la mais, porque lá no antigo Israel, naquela época que ela vivia, se uma mulher não desse filhos para o seu marido, ele poderia simplesmente pegar uma outra, porque ele tinha a obrigação de ter uma posteridade, ele teria que ter o nome dele para frente. Então ele poderia abandonar aquela mulher e pegar uma outra para ter filhos. Então quando o profeta diz para ela, olha só, através de uma dormida, através de um quartinho feito num lugar, através de um olhar que aquela mulher viu, ali está passando um homem de Deus, aleluia. Essa mulher vai receber um milagre, o maior milagre da vida dela. E aquela mulher, quando Eliseu fala para ela, daqui a 9 meses, você vai estar segurando uma criança. Aquela mulher ficou extasiada. Ela ficou boquiaberta. E imaginando na cabecinha dela, como pode ser isso? Como é que vai ser isso? Aí ela disse assim para Eliseu, não brinca comigo. O sonho dela voltou, o sonho dela, começou tudo na mente novamente, o sonho voltou e ela disse para Eliseu assim, olha, não brinca comigo não, dessa maneira, eu já sonhei demais com isso. Por que você quer colocar isso no meu coração novamente? Às vezes nós temos medo, quando algo é muito bom está chegando para nós. Às vezes nós não temos medo quando Deus tem algo extraordinário a nos entregar, que às vezes nós sonhamos durante muitos anos, muito tempo, e às vezes quando isso está chegando você pensa assim, será que isso é mesmo verdade? Será que isso é verdade mesmo? Será que isso vai acontecer comigo mesmo? E você começa às vezes a contar para todo mundo antes das coisas acontecer. Eu não sou contra ninguém compartilhar as coisas, mas eu não estou dizendo que eu estou certo não, mas eu sou contra nós compartilharmos as coisas que não aconteceram,
que não aconteceram ainda, os milagres que ainda não aconteceram na nossa vida, que é só nosso, foi ministrado a nós, foi ministrado a você, foi profetizado na sua vida, não foi profetizado na minha, foi profetizado para você a bênção. Espera, dobre o joelho, vai buscar, vai orar, vai crer em Deus, creia você, creia com seu marido, creia com a sua esposa, creia com seus filhos, façam ali oração, jejum, ministram uns aos outros ali, mas não saia espalhando enquanto não acontecer. Aí eu vou contar por fé, isso não existe. A Bíblia diz que aquela mulher deu à luz a um lindo menino, a um menino muito bacana, muito bonito. O passado daquela mulher foi superado, ela agora se alegra, ela agora mostra aquela criança aos vizinhos, às vizinhas, ela agora diz: eu não esperava, mas Deus me concedeu o melhor presente da minha vida. Eu pensava que eu tinha todas as coisas, mas eu não era uma mulher completa. Agora eu estou completa. Deus me deu um presente, o melhor presente que eu possa ter. E aquela mulher olhava, brincava e caminhava, mostrava aquela criança. Até que um dia, a Bíblia diz que ele vai com o pai. Não imagino a idade daquela criança, 5 anos, 6 anos, 7 anos, sei lá. Não fala a idade dele. Que o pai leva ele para o campo, e lá no campo ele começa a sentir dores. E a Bíblia diz que o pai então manda levar aquela criança para a sua mãe, lá na sua casa. A Bíblia diz que a mãe fica com aquela mulher, com aquela criança no colo, até o meio-dia. Até o meio-dia. O que é o meio-dia? Meio-dia, já foram 6 horas que já clareou. E faltam 6 horas para escurecer. A Bíblia diz que a mãe ficou com aquilo. Meio-dia, eu acredito que é aquele momento em que tudo ia muito bem, mas a noite chega. Estava tudo dando certo, mas a noite chegou. Aquela mulher colocou aquela criança no colo e ficou, sei lá, orando, ficou conversando com aquela criança, pedindo clemência a Deus com aquela criança ali no colo, durante muito tempo. Mas o que me alegra é saber que não existe somente o meio-dia, existe também a meia-noite. A meia-noite já é o contrário. Já falta também pouco para clarear. É o que Paulo e Silas estavam fazendo na prisão, presos. A Bíblia diz que eles estavam presos, com cadeados, com ferrolhos, com guardas ali do lado deles. Mas a Bíblia fala que à meia-noite. Por que meia-noite não 11? Por que meio-dia e não 1? A Bíblia diz que meia-noite houve um terremoto e as correntes deles foram quebradas e eles ficaram livres. A Bíblia diz que o choro pode durar o quê? Nós cantamos aqui. Uma noite, mas a alegria, diga comigo, a alegria vem. Diga mais forte, a alegria vem. A alegria vem. A alegria vai chegar na minha vida. A alegria vai chegar na sua vida. Ela vem. Não importa se através de um terremoto, eu não tenho medo.
Não importa se é através de um terremoto, assim como fez com Paulo, mas importa que depois do terremoto vem a liberdade, vem as prisões sendo quebradas, vem a bênção chegando, vem você rindo, vem você testemunhando, vem você dando glória, vendo você levantar as mãos, vendo você testemunhar para as pessoas, vendo você dizendo que Deus é fiel na sua vida. Mas vem, a vitória vem. A morte daquela criança, não sei se foi por sol, insolação, mas o que aconteceu? Eu sei que aquela criança, a mãe ficou com ela muito tempo, mas a criança veio a falecer, morreu. E o que fazer? Aquela mulher passando pelo vale da sombra da morte. Ela tinha que tomar uma decisão. Pela reação dela, que ela teve aqui para frente, eu sei que ela não aceitou aquela morte. Eu creio que no coração dela, ela deve ter pensado assim: se foi Deus quem me deu esse filho, é o mesmo Deus quem vai restaurar a vida do meu filho. A Bíblia diz que ela pega aquela criança, leva aquela criança, não faz nada, não fala nada, não diz nada, não chora, não resmunga, não maldiz. Ela diz que ela pega aquela criança, toma nos braços e coloca aquela criança lá no quarto que ela tinha feito para o profeta Eliseu. Não só no quarto, ela sobe e coloca na cama de Eliseu. No seu coração ela tinha esse entendimento, que uma vez que Deus tinha te dado o filho, Ele era o único que poderia trazer aquele filho de volta. Aquela mulher fez o quê? Aquela mulher, a Bíblia diz que ela coloca no seu coração e pergunta: onde que o profeta está agora? E diz que o profeta estava no Monte Carmelo. Carmelo significa jardim de Deus, lugar da presença de Deus. Quando as coisas começam a acontecer na nossa vida e que nós não sabemos o que fazer, que decisão tomar, as decisões são difíceis e nós não temos, às vezes, no momento, o discernimento necessário. Mas nós sabemos que se Deus está no negócio, só tem um lugar para nós irmos por Carmelo, ou pela presença onde Deus está. Porque aonde que Deus está, algo sobrenatural vai acontecer, não importa o que, mas vai acontecer a favor seu, a favor da sua casa, a favor da sua família, a favor dos seus negócios, a favor da sua vida espiritual, a favor da sua vida sentimental. Algo vai acontecer. Diz que quando a gente vai olhar no mapa, a gente vai ver que é 20 e poucos quilômetros que tem a distância da onde ela estava, de Sunem até o Monte Carmelo. E ela contrariou todas as coisas. Por quê, pastor? Ela não enterrou o seu filho. Ela não enterrou o seu filho. O que acontece? Quando meu pai morreu, e nós chegamos, eu e a Cássia, chegamos lá, os primeiros a chegar no hospital. Eu vi meu pai estirado, lá naquele lugar, com os tubos na garganta, morto. E a Cássia também, desespero, ruim, chorando, nós. E o médico queria fazer alguns procedimentos, e nós falamos para ele: nos deixa um momento a sós, que nós queremos orar. E nós começamos a orar, ali naquele lugar.
No nosso coração nós criamos que Deus pode ressuscitar mortos, eu creio. Que Deus pode ressuscitar mortos. O meu pai não ressuscitou, mas eu creio que foi o melhor para a vida dele. Eu creio que Deus tem o melhor para cada um de nós, em cada momento, em cada detalhe da nossa vida. Não é porque meu pai não ressuscitou que eu perdi a coragem de continuar orando para Deus ressuscitar pessoas, não. Eu ainda creio que Ele continua a ressuscitar pessoas, vidas, sonhos. Não sei quem mandou um vídeo essa semana de alguém numa festa, numa pregação, numa cruzada, acho que em Nairobi, na África. Acho que em Nairobi, na África, estava um pregador que ia lá com 500 mil pessoas pregando. 500 mil pessoas. E aquelas multidões durante não sei quanto tempo, aquelas multidões aqui naquele lugar, mas aí alguém, um pastor que estava lá, ele reparou num detalhe. Ele viu que umas pessoas, uma família, estava com o seu morto, com o defunto, dentro do caixão. Lá, se não me engano, já tinha 13 dias morto. 13 dias morto. 18 dias morto. 18 dias morto, e eles não enterraram o seu morto, porque a família e a mãe do rapaz acreditava que enquanto aquela convenção, ou que ela estivesse acontecendo, e que depois daquilo, que o pastor que estaria pregando lá, se orasse pelo filho dela, ele iria ressuscitar. Eu não sei o que aconteceu, não passou, não filmou, porque o pastor não tinha descido, ainda não tinha terminado, mas mostraram o defunto lá dentro do caixão, já podre, cheirando mal. Mas aquela mulher, ela não enterrou os seus sonhos. Ela continuou acreditando. Eu demorei tanto para ter esse meu sonho. E se Deus me deu esse sonho, Ele vai ressuscitá-lo novamente. Não abra mão daquilo que é importante, especial na sua vida. Não abra mão daquilo que você acredita, que é dom, que é presente de Deus na sua vida. Não abra 1 milímetro de mão, não entrega, não baixe a guarda, lute com todas as suas forças, mas não abra mão, não enterre, não deixe enterrar. Leve a presença de Deus, leve para o Carmelo, que lá você vai ter a sua vitória, porque a presença de Deus está. Aquela mulher, ela disse assim, para o homem que estava com ela: te guias rápido para o seu funcionário, vá rápido, guia rápido, não te detenhas no caminho, a não ser quando eu te disser. Aquela mulher, ela sabia que ela não podia parar, não podia olhar para um lado, não podia olhar para o outro. Ela tinha um objetivo, tinha um alvo na sua vida. Não importava o que acontecia durante a jornada, não importaria o que acontecesse durante a sua caminhada até chegar lá no monte, ela não mudaria a sua trajetória, porque ela tinha um alvo a seguir. Exemplos clássicos, exemplos simples. Pais abrem mão de filhos no meio da jornada, no meio da caminhada, porque o filho não está fazendo aquilo que ele imagina no seu coração, ele não está sendo aquilo que ele idealizou, aquilo que Deus prometeu. Quando aquela mulher estava chegando ao monte, a Bíblia diz que Eliseu vê ela de longe e reconhece. Ele manda o seu ajudante ir lá, interceptá-la no meio do caminho e fazer algumas perguntas para ela.
e manda perguntar, fazer as perguntas para ela: vai tudo bem com seu marido? Vai tudo bem contigo? Ela disse: vai bem. Geazi perguntando: como vai seu marido? Vai bem? Ela disse: vai bem. Você vai bem? Ela disse: vai bem. O seu filho vai bem? Ela disse: vai bem. Vai tudo bem. Ela não mudou a sua trajetória e seu olhar, nem mesmo com o ajudante do homem de Deus. Ela não tinha chegado ainda no seu destino, pelo qual ela deveria estar, na presença do homem de Deus. Ela não mudou, ela não reclamou para Geazi: não, meu filho morreu. Ela disse: está tudo bem, vai tudo bem. E o que é que eu aprendo com esta mulher? Nós só podemos dizer que vai tudo bem se nós tivermos confiança plena e segura de quem está na nossa frente, que o nosso alvo é o nosso Deus, o nosso Senhor da nossa vida. Tem pessoas que fazem exatamente o contrário, dizem que está tudo bem quando não está nada bem, mas elas não estão indo para o mesmo lugar que aquela mulher. Elas não querem se debruçar nos pés de Deus, que é representado por aquele homem, o servo de Deus, Eliseu. Eles dizem que está tudo bem, mas continuam agindo da mesma maneira e desviando dos caminhos, correndo dos caminhos, não vão para onde Deus está. Está tudo bem com a sua vida? Sim, mas não está. Está tudo bem com o seu casamento? Sim, mas não está. Elas não se dobram, não se quebram, não se arrependem diante de Deus, não se quebranta diante de Deus, para que Deus possa entrar na vida, entrar no que for necessário, para que possa mudar a história, e você ter um milagre na sua vida, para você dizer, para você falar com a sua boca: eu passei por um milagre de Deus na minha vida, o meu casamento foi restaurado. Aquele profeta não perguntou pela vida financeira, ele perguntou: contigo, teu marido, teu filho? Mas ele não perguntou: e aí, você está bem de situação? Deu problema na sua vida financeira? Por que ele não pergunta? Porque quando nós estamos com problemas familiares, principalmente, o dinheiro não faz diferença nenhuma. Quando nós estamos com problema dentro de casa e não queremos lutar, assim como esta campanha, lutar até vencer, não abrir mão, não deixar nada para trás, não pestanejar em coisa alguma. Quando nós fazemos estas coisas e quando nós fazemos isso, é porque o dinheiro não vai representar nada. Às vezes na nossa vida não vai dizer onde nós vamos chegar. Por mais que a gente lute por ter vida financeira abundante, mas quando chegar o problema, às vezes é somente Deus é quem pode resolver. Os seus sonhos para serem restaurados, é somente Deus é quem pode fazer, restaurar na sua vida. E eu vou encerrando. Eliseu manda Geazi, depois que aquela mulher chega, ela só falou quando ela chegou aos pés do profeta e se debruçou aos pés do profeta. E com lágrimas nos pés dele, ela conta a história. E Eliseu, inadvertidamente, ele manda Geazi pegar o seu bordão, o seu cajado, e ir lá na casa da mulher e colocar o bordão em cima do menino. Deixe-me te dizer uma coisa: tem coisas na nossa vida que não vai ser Geazi que vai resolver, não. Tem coisas na nossa vida que não são os nossos parentes mais próximos que vai resolver, não.
Tem coisas na nossa vida que não são seus amigos do peito que vai resolver, não. Tem coisas na nossa vida que não vai ser o empréstimo com juros subsidiado que vai resolver a sua vida, não. Tem coisas que Geazi não consegue resolver. Ele pega aquele cajado e leva lá na cidade. Eu não sei se fosse eu ou você, será que nós lutaríamos até o fim, até vencer? Porque se aquela mulher tivesse aberto mão, acompanhado Geazi com o cajado, Geazi com o cajado na mão, doido imagina, o ajudante, o chefe dele dá uma ordem, o líder espiritual dá uma ordem para ele, ele já com o cajado na mão dizendo para a mulher: vamos embora, depressa, rápido, rápido, vamos lá, que eu vou colocar o cajado em cima do menino. A mulher olha para ele e diz: eu não saio daqui, eu não arredo o pé daqui, se você não for comigo. Não aceitou menos do que a realização da promessa de Deus na vida dela. Não aceitou o mínimo. Se aquela mulher talvez tivesse sido com Geazi, o menino continuaria morto, e ela talvez, o seu coração ficaria triste, entristecido, e ela enterraria a criança. Mas ela não enterrou a criança e não foi com Geazi. Deixe-me te dizer uma coisa. Às vezes, na nossa vida, o bordão que está nas mãos de Geazi não vai funcionar. Não vai funcionar. A Bíblia diz também que tinha um homem chamado Jairo, que mais ou menos como esta história, a filha estava quase morrendo, e ele vai até Jesus, também se joga aos pés de Jesus, encontra Jesus e se joga nos pés de Jesus, e disse: Senhor, vá na minha casa para que a minha filha sare. Jesus disse: eu vou. Mas no meio daquela confusão toda, imagina a aflição daquele pai. A filha, deixou a filha lá nas últimas, morre e não morre. E Jesus continua caminhando no meio da multidão. E durante esta caminhada, aparece uma mulher com fluxo de sangue. E muda todo o percurso, muda toda a história. E Jesus para. E eu imagino a aflição de Jairo olhando aquela mulher, e ele querendo que aquela mulher talvez saísse dali. Vai tomar a minha bênção, vou perder a bênção, vai tomar o meu lugar, é um absurdo um negócio desse. E quando Jesus, conversando com aquela mulher, gastou tempo com aquela mulher, e aquela mulher foi curada, foi sarada, e quando ela foi sarada, chega um dos funcionários de Jairo e diz assim para ele: não precisa incomodar mais o mestre, a sua filha morreu. Como esta mulher aqui, se esta mulher tivesse se acomodado com aquele bordão, eu quero te dizer uma coisa: não é um pedaço de madeira, não é um pedaço de madeira, às vezes, que vai sarar, que vai curar, não vai ser coisas materiais que vão sarar, que vão curar as nossas vidas, não. Precisa de algo maior, precisa de corpo a corpo, precisa de tete a tete, precisa de calor humano, precisa de vida sendo gerada, precisa de amor, precisa de perdão, precisa de renovo, precisa de espiritualidade renovada. Não é simplesmente, às vezes, um pedaço de madeira, não.
Jesus, aquele homem, olhando, voltando para aquela história de Jairo, Jesus olha para aquele homem, para aquele Jairo, e o coração dele desfalecido, desmaiado, e dizendo, talvez para ele, perdi a minha bênção, por pouco tempo. Se Jesus tivesse gastado 15 minutos a menos aqui, eu não teria perdido a minha bênção. A minha filha, olha, a Bíblia diz que quando ele está com esses pensamentos no seu coração, eu imagino Jesus batendo no ombro dele, e olhando nos olhos dele, dizendo, não temas, crê somente. Vamos ficar de pé. Eu não sei com que sonho que você está, se nasceu, se está crescendo, ou se está morto. Se estiver morto, não aceite que um pedaço de madeira, não aceite que o natural comande o milagre que vai acontecer na sua vida, porque ele não vai acontecer com coisas naturais. Eliseu mandou simplesmente um cajado, uma coisa fria, mas aquela mulher não arredou o pé. Ela disse, você vai comigo, senão não sai daqui. Eliseu agora faz a coisa certa, ele vai com aquela mulher, e chega na casa daquela mulher. Agora a Bíblia diz que Eliseu então entra para dentro. É diferente de mandar um cajado, é diferente de confiar em cajado, é diferente de confiar em coisas naturais. Eliseu entra para dentro daquela casa. Agora a Bíblia diz que ele fecha a porta, dobra os seus joelhos e levanta um clamor ao seu Deus. E depois de orar, ele faz agora coisa diferente. A Bíblia diz que ele deita em cima daquele menino, coloca mão em cima das mãos daquela criança, boca na boca, olhos nos olhos, nariz no nariz. Às vezes, para nós recebermos milagres da parte de Deus, loucuras entre aspas, às vezes precisam ser feitas. Enquanto aquele homem só recebeu um milagre, a Bíblia diz que aquele menino aqueceu, meio milagre, aqueceu, mas não viveu. A sua carne aqueceu. Como não existe meio milagre, meio ovo, meio homem, não existe nada desse negócio. Eu quero um milagre completo. Ele deitou em cima daquele menino com a boca a boca. O que eu entendo com isso? Eu só vou receber os milagres da parte de Deus o dia que Deus tomar a minha boca, pegar os meus olhos, pegar o meu nariz, pegar os meus ouvidos, pegar as minhas mãos e começar a transformar estas coisas, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu ajo, aquilo que eu caminho, tem que ser mudado, tem que ser transformado para mim receber um milagre. Aquele menino aqueceu, mas não viveu. A Bíblia diz que ele foi mais uma vez para cima. Ou seja, todas as vezes que eu não quiser desistir da parte de Deus, eu tenho que ir para cima, porque é do alto é que vem o meu socorro, é do alto é que vem o meu milagre. E mais uma vez ele deita sobre aquela criança, e aquela criança, a Bíblia diz que ele espirra 7 vezes. Fala da perfeição, do milagre perfeito, da vida perfeita. E agora ele pega aquele menino, sai daquele quarto, a mãe lá de fora, ele com aquele menino nas mãos e diz: toma aqui o teu filho.
Sabe, nesta noite, um dia de feriado, talvez nós chegamos aqui em alguma destas fases da nossa vida. Talvez alguns estão com as coisas bem mortas, sonhos mortos. Mas eu quero te dizer uma coisa: se você ainda continuar indo atrás daquele que tem poder de todas as coisas, você vai receber o seu menino de volta nas suas mãos. Ele vai te entregar e dizer para você: sim, você chorou durante muitos anos, você clamou durante vários anos, e com a criança no colo, com o seu bem no colo, com aquilo que você ama no colo, com aquilo que você almeja no colo, dizendo assim para você: aqui está o seu filho, a sua criança de volta restituída. Eu queria que nós vamos estar orando agora, mas eu quero orar por você. Eu não posso sair daqui sem orar por você. Deus não me deu essa mensagem em vão. Não foi à toa que Deus me entregou esta palavra. Ele falou ao meu coração antes de falar com você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que esta mensagem de alguma maneira tocou o seu coração. Eu não sei como, mas vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aqui eu creio nesta ministração que esse lugar aqui, as pessoas que estão aqui, as pessoas que saíram de Sunem para chegarem no Horebe, o jardim de Deus, o lugar de Deus, o lugar da sua bênção. O lugar da sua bênção nesta noite está aqui nesse lugar, porque o Deus que te faz a promessa está aqui nesse lugar. Coloca a sua mão assim no seu coração. Espírito Santo de Deus, Deus, quem sou eu? Mas eu sei que Tu tens o melhor, meu Deus, para nós e para esse povo. Nesta noite são Teus filhos, meu Deus, sonhos que estão, meu Deus, mortos, sonhos que estão sendo enterrados, ó Pai, sonhos que estão destruídos. Nesta noite, meu Deus, eu creio pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, que eles vieram aqui nesta quarta-feira, saíram das suas casas, não foi em vão, mas eles vieram aqui, ó Pai, e através, meu Deus, da fé dos Teus filhos, da fé dos Teus servos, de estarem aqui nesse local, esse local seja decretado o local da bênção de cada um deles, ó Pai, nesta noite. Eu ministro, Senhor, cura, eu ministro libertação, eu ministro restauração de lares, restauração de casamentos, restauração, meu Deus, de filhos, restauração de negócios, nesta noite, de empreendimentos que sejam restaurados agora. Deus, sentimentos de aflição, falta de perdão, seja agora anulado, queimado, jogado no abismo, em nome de Jesus. Remanaias, haja cura nesta noite, haja a Tua cura, Senhor, haja a Tua cura, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, aqui está o Teu povo, Senhor, o Teu povo precisa do Teu milagre, meu Deus, nesta noite. Meu Deus, eles não abrem mão, como aquela mulher não abriu mão, eles não abrem mão nesta noite, ó Deus. Restaura, meu Pai, ouve o clamor, ouve o gemido, Senhor. Corações estão falando alto nesta noite. Xaremas, teribicabe, abastérias, nebe abasturi andabaias. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhem para mim, olhem para mim. Faça assim com seus braços, como se fosse segurar uma criança no colo. Faça assim com seus braços, como se fosse receber uma criança no colo. Esta criança é tudo que você está sonhando agora, nesse momento, nesse instante, na sua vida. E em nome de Jesus, você vai receber da parte de Deus
Em nome de Jesus, abra os teus braços. Assim como aquele profeta saiu do quarto e entregou aquela criança viva nas mãos daquela mãe, nesta noite eu quero entregar, diante da palavra que Deus me entregou, me deu, nesta tarde. Recebe, em nome de Jesus. Recebe agora nos seus braços, recebe agora nos teus braços aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem clamado, aquilo que tem causado dor, tem causado lágrimas. Agora receba, 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 em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Volta para sua casa, para o seu lar nesta noite, mas leve de uma maneira diferente. Saia daqui de uma maneira diferente. Tenha palavras diferentes, tenha um olhar diferente, tenha as mãos diferentes, porque já ressuscitou e está com você. Está nas tuas mãos a criança. Se você crê nisso, dê mais uma salva de palmas a esse Deus. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pastor Sandro. Amém. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, manancial feminino. Terça-feira, às 20 horas, homem de verdade e mulher ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.